Paz do Senhor, amados irmãos, aproveitando que estamos em pé, gostaria de ler um texto da palavra, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 12, vamos ler alguns versículos, iniciando a leitura no versículo de número 8. Primeiramente, quero, sobre esta oportunidade, louvar o Senhor Deus por nos trazer aqui em paz, projetar tudo isso para nós, ao pastor Júnior, Pedro Júnior, que permitiu nós estarmos aqui, e o veículo que Deus usou para nos trazer, pastor Joel Rocha, meu amigo, meu companheiro, meu professor eterno, professor. Deus abençoe, pastor. Obrigado por lembrar de nós. Deus abençoe o senhor e sua família. Amém? E algumas pessoas que vejo que já conhecia, não vou citar nomes, mas são pessoas maravilhosas que de uma maneira ou de outra passaram pela nossa vida e deixaram marcas boas. Eu fico feliz de ver essas pessoas aqui. Talvez não possa citar os nomes, mas um olhar fala muito. Jesus, com o olhar dele, ele lembrava de pessoas maravilhosas. Deus abençoe, muito digníssimo obreiros que estamos aqui, também na nave do templo. Que Deus possa falar com você através da palavra ministrada por mim nesta noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Versículo 12. Versículo 10, a parte B do verso. Abriu por si mesma. Abriu por si mesma. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aonde muitos estavam reunidos e oravam. Verso 8, repetindo o verso. Cinge-te e ata as tuas sandálias. Diga comigo, sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa. Diga comigo, capa. Obrigado. Queira estar assentados, por favor. Queridos, nesta noite, Deus colocou em meu coração este texto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo, inicia-se no versículo de número 8. Quando eu olho para este livro, Atos dos Apóstolos, com seus 28 capítulos, 1007 versículos, eu compreendo que no início deste livro, desde o capítulo de número 1, que é o início desse livro, fala da ascensão de Jesus. Se você olhar para o meio deste livro, no capítulo 14, bem no meio deste livro, você vai entender sobre o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Se você olhar para o final desse livro, no capítulo 28, você vai entender que ele fala sobre a ilha que tinha por nome Malta. Mas eu me apego no capítulo de número 12. Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, nós lembramos dele, Lucas, o médico amado por Paulo. Médico que foi instruído por Deus para ajudar o servo do Senhor por nome Paulo.
Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos e vejo muita gente, muitos pregadores, professores teológicos, ministradores da palavra, ministros entre o alpendre e o altar, que sabem o que estão dizendo, porque livro do Atos significam as histórias dos grandes homens e mulheres que tinham seus nomes registrados para todo sempre. Eu poderia colocar um tema nesta mensagem que poderia até dizer: pessoas jamais esquecidas para toda a vida. Jamais. Pessoas que jamais foram esquecidas. E esse texto a qual eu narrei aqui, pulando alguns versículos, para que você entenda sobre sandálias e sobre capa, sobre oração. Você olha esse texto, a qual eu narrei aqui nessa oportunidade, Pedro, o apóstolo, ele estava pronto para entregar sua vida num outro dia. Tiago já estava morto e agora Pedro iria morrer. Pedro estava encarcerado em uma prisão, aonde ninguém poderia tirar ele de lá. O poder da oração é tão forte, o poder da oração é tão magnífico, que é capaz Deus de ouvir pessoas simples, pessoas humildes, pessoas, porém, sinceras. Deus é capaz de se levantar do seu próprio trono para atender uma simples palavra de oração. Pedro estava agora, o grande pregador da época, Pedro, Simão Pedro, Cefas, ele estava preso para morrer. A Bíblia nos informa, e alguns estudos também nos informam, que quando se fala de capa, significa dependência. Quando você vê escrito na Bíblia capa, isso é um grande significado. Significa dependência. Diga comigo, dependência. Você olha aquelas histórias da Bíblia por nome, por exemplo, Bartimeu cego. Bartimeu usava uma capa. Por que usava uma capa? Porque ele era dependente de ajuda. Ele era dependente das pessoas. E as pessoas que usavam uma capa igual Bartimeu usava, isso estava identificando que ele era totalmente dependente de ajuda das pessoas que lhe rodeavam, das pessoas que estavam perto dele. Ele era dependente totalmente, a sua vida era totalmente dependente. Por isso lhe deram uma capa para usar. Quando as pessoas chegavam perto dele, não precisavam perguntar: você precisa de um trocado? Você precisa de uma oferta, de um dinheiro para... Não perguntavam. Quando viam ele com a capa, exatamente identificavam que ele era necessitado de alguma coisa. Então, capa significa dependência, totalmente dependente. Quando eu olho para a Bíblia e vejo alguns homens na Bíblia usando sandália nos pés, por exemplo. A sandália significa, irmão, autoridade. Autoridade em si mesmo. Quando alguém usava uma sandália, ela estava querendo dizer: eu tenho autoridade. Sandália específica. Quando eu olho para a Bíblia, me lembro de Moisés. Moisés, uma certa feita, estava cuidando das ovelhas, e lá estava ele na montanha. Quando ele se aproxima em uma montanha, ele vê uma sarça pegando fogo. A sarça, ela queimava, cheio de espinho, ela queimava, mas estava totalmente desconhecido daquele homem esta fase de uma sarça queimar, mas não se consumir. Então chamou-lhe a atenção e ele se aproximou. E uma voz bradou, e a voz do Deus de Moisés. Então disse: Moisés, tire o quê? Tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é um lugar santo. Não é pelo pedaço de terra que havia naquele lugar, mas por causa da presença do Senhor, que estava estagnado naquele momento. Então ele disse: eu quero que tu e a tua autoridade fique parado aí onde você está, porque daqui para frente, aos passos que você vai dar,
a tua autoridade e autoridade para mim não vale muito. Quem manda aqui sou eu, Moisés. Então tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é o lugar que eu estou habitando, a minha presença está habitando. Então, as sandálias para Moisés era autoridade. Deixa eu dizer para você nesta noite, havia um homem que estava preso para morrer, mas este homem, ele era um homem útil para a obra de Deus. Ele é um homem que orava, buscava, se preocupava com as pessoas, se preocupava em mostrar o reino de Deus na terra. Mas agora, parece que os seus sonhos, parece que agora os seus projetos de vida estavam acabando naquele momento. Sabe o que Pedro estava imaginando? Eu vou conjecturar as minhas palavras. Pedro, eu imagino que ele estava pensando assim: pois é, agora os meus projetos se findaram. Os meus projetos se acabaram. Tiraram o chão debaixo dos meus pés. Não resta mais nada para mim. Estou preso aqui, estou encarcerado, não resta mais nada para mim. Sabe de uma coisa? Eu não tenho mais autoridade, eu sou um homem natural a partir de agora. Não resta mais nada. Sabe o que ele faz? Ele tira as suas sandálias alparca dos seus pés, joga no canto, pastor Joel. Ele olha para si mesmo, olha para a sua capa, tira das suas costas, desata do seu pescoço a sua capa e joga num canto do cárcere. Sabe por quê? Porque ele sabia naturalmente, literalmente, que ia morrer no outro dia. Então ele imaginava: não resta mais nada para mim, não tem mais ninguém que me ajude. Mas não era assim que funcionavam as coisas para Deus. Sabe o que aconteceu? Havia um grupo de mulheres orando, buscando a presença do Senhor, dizendo as palavras que eu vou citar agora. Solta, Pedro. Senhor, nós precisamos deste homem que prega o evangelho. Não somente prega, mas as suas palavras vêm em nosso favor. O milagre acontece, grandes coisas sobrenaturais acontecem. Solta, Pedro, não há outro igual a ele, Senhor. Eu sei que Herodes já registrou com seu anel no papel, em cera, já selou com seu anel que ele vai morrer no outro dia e tudo vai se acabar. Mas a última palavra, Senhor, vem da tua boca. A última palavra vem dos teus lábios. Oh, glória ao nome do meu Senhor. O livro de Provérbios, no capítulo 16, diz assim: do homem procede tudo do coração, os sonhos, os projetos de vida, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A resposta exata, a última palavra vem da boca do meu Deus, meu querido irmão. Oh, glória! Os nossos projetos de vida, nós formamos, nós colocamos em ata, nós escrevemos e dizemos até vai dar certo amanhã, nós acreditamos nisso, mas tem uma coisa que às vezes nós esquecemos: a última palavra, a última está ainda nos lábios do Senhor. Oh, glória! Se o Senhor não ordenar, nada acontece na nossa vida. Você não toca, eu não prego, ninguém canta, ninguém ora. A última palavra vem de Deus, ainda mais quando alguém é útil para Deus na obra dele. Não tinha um homem na época igual a Pedro. Se você olhar no livro de Gênesis ou de Samuel, você vai encontrar um moço por nome Davi. E Davi, quando era jovem, foi ordenado pelo Espírito do Senhor, disse: desce ao ribeiro e pega 5 seixos. Sabe o que ele queria dizer? Seixos, mas não é pedra, pregador. Seixos é pedra, mas tem uma diferença: está com limo em cima. Está cheia de limo. Ele disse: pega 5 seixos e coloca no alforje. Talvez alguém já nunca ouviu falar nisso.
Então ele pegou 5 e colocou e usou somente uma pedra lisa, pronta para ser usada, para deslizar, para acertar alvo. O Senhor Jesus disse: Pedro, tu és Petrus, pedra precisa ser lapidada, cheio de ponta, cheio de limo, mas eu vou fazer de ti uma pedra muito boa, uma pedra preparada. Você acha que quando Pedro foi chamado pelo próprio Cristo, o próprio Cristo havia se esquecido dele? As irmãs, inclusive irmã Maria, mãe de Marcos, o sobrenome Marcos, mas o seu nome era João. João Marcos era o mesmo que havia viajado com o apóstolo Paulo em algumas viagens, e nas primeiras Paulo disse a Barnabé: fique com ele, não serve porque tem medo de mosquitos. Mas depois, quando ele escreveu novamente, ele disse: envia a mim João Marcos, porque será para mim muito útil. Era o mesmo que aprendeu a orar, sua mãe estava orando. Então, quando ela orava, ela clamava ao Senhor, dizendo: solta este homem, Senhor. Eu não posso fazer isso, essas mulheres que aqui estão nesta casa não podem. A autoridade máxima na cidade não pode, cristão nenhum pode. Mas tem uma coisa, Senhor, que nós podemos fazer, é clamar ao Senhor. E sabemos que o Senhor pode soltar Pedro. Pedro, no momento, era um homem significativo para a obra. Estava decretado a morte. Tudo ia se findar. Mas Deus, ele deu uma oportunidade. Deus, ele começou no seu raciocínio, começou a pensar. Eu não sei se Deus mexe nos seus cabelos, eu não sei se Deus coloca a mão no queixo, eu não sei exatamente o que Deus fez naquele momento, mas o que eu sei é que chamou a atenção de Deus. Deus envia o seu anjo no cárcere e dá uma ordem ao anjo dizendo: tu vais lá e solta. A ordem é para soltar, tirar ele com segurança daquele lugar. Somente tira ele de lá e deixa que o resto ele sabe fazer. Você imagina um homem que era cheio de autoridade, um homem que tinha totalmente dependência a Deus, agora estava lá jogado em um canto, num cárcere. Dormia porque sabia que ia morrer. Tem pessoas que hoje dormem, sabem que vão perder a vida, estão doentes. Alguém vai orar e diz: não, nem ora mais por mim, porque eu sei que é o fim para tudo. É o meu fim. Não é assim, não. Tem pessoas que são muito úteis para Deus e não é o fim. Então o anjo chega lá, pastor Joel, dá uma batidinha no ombro dele e disse: Pedro, usou o nome que Jesus usou. Pedro. E ele olha, tenta voltar a dormir. Diz a história que ele pensou que era uma visão. Se a Bíblia diz assim, eu quero conjecturar mais uma vez. Não diz o que eu vou dizer, mas agora eu quero imaginar com você. Quando Pedro olha o anjo, ele imagina: será que eu já amanheceu, eu já morri, eu já estou no céu? Quando ele olha para o anjo diz: Pedro, coloca-te em cima dos teus pés, levanta. Mas o que está acontecendo? Foi ordenado a mim para te tirar daqui com segurança. Levanta, rapaz. Levantou ele. E ele ia seguindo o anjo. Eu imagino o anjo parando, olhando para ele: Pedro, tu não estás se esquecendo de nada. Assim, mas do que? Olha para trás. Mas do que poderia se esquecer? Pedro, pega a tua capa, coloca sobre os teus ombros, cinge ela, coloca, porque você não vai morrer, Pedro. Você é dependente de Deus e continuará sendo dependente de Deus. Pedro, pega as tuas sandálias, estás descalço. Por quê? Porque a autoridade que tu pensou em perder, Deus te dá ela novamente, Pedro. Deus te dá ela novamente e você vai caminhar muito, oh glória. Tem pessoas, pastor Joel, que dizem: acabou para mim, não resta mais nada.
não tenho mais autoridade, não sou mais dependente de Deus. Para com isso. Nós somos dependentes de Deus até para respirar. Só um tolo que não sabe disto, ou não quer imaginar isso. Nós somos dependentes de Deus para caminhar. Nós somos dependentes de Deus para se alimentar e tudo dê certo. Você está tendo uma linda e grande e rica oportunidade de estar sentado aqui nessa poltrona e ouvindo a palavra. Eu conheço gente, pessoas que estão lá no hospital agora e não pode nem mexer os lábios, estão dependentes de aparelhos para sobreviver. Mas nós podemos dar glória a Deus, porque nós somos dependentes dele e estamos aqui. Deus nos deu a oportunidade de vida. Amanhã não sabemos, mas hoje nós sabemos. Alguns homens sapienciais dizem que não existe amanhã, existe só hoje. Eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido. Hoje nós só vivemos hoje. Amanhã não, porque amanhã vai virar hoje também, não vai? É uma realidade. Então nós vivemos um dia após o outro. Somos dependentes de Deus um dia após o outro. Eu fico feliz de saber disso. Mas o que mais me deixa feliz de toda esta história, para encerrar, é que quando o anjo saiu, eles foram em direção a uma porta. E esta porta não era de madeira, nem de vidro. Era de ferro. Você sabe que ferro é ferro. Estava bem trancada. E o anjo disse, quando chegou perto da porta, que Pedro se aproximou, a porta se abriu por si mesma. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma, está escrito. Às vezes as pessoas batem tanto em uma porta e ela não se abre, porque essa porta não é para você. Mas quando a porta é para você, você não faz força. Você não precisa fazer muita força. Quando você se aproximar daquela porta, você vai sentir no teu coração que aquela porta é para você. E ela vai se abrir sozinha na sua frente. Quantos acreditam nisso? Uma experiência muito grande já passamos. De querer forçar a porta e a porta não se abrir. Pedir ajuda para os outros para abrir a porta e a porta não se abrir. E às vezes nós chegamos perto de uma porta que ela se abria sozinha. Entra, essa porta é para você. Entra. Para cada pessoa Deus coloca uma porta. O livro apocalíptico diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Deus nunca irá colocar diante de ti uma porta fechada. Porque quando tu se aproximar, ela vai estar abrindo sozinha, está aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Reconstituindo o versículo. E ninguém a pode, não, a poderá, futuramente, presente e futuro, a poderá fechar. Ninguém. Quando Deus abre a porta, ninguém, eu disse ninguém, nem homem natural e nem demônios, nada, nem espírito de espécie alguma poderá fechar, porque essa porta, quem abriu é aquele que garante a tua vitória, a tua bênção. E a porta se abriu diante de Pedro. Pedro chegou na rua, olhou para a direita, olhou para a esquerda, não sabia para onde ir. Então o anjo disse, até aqui eu vim contigo, agora é com você, e foi embora. Mas lá na casa da mulher, por nome Maria, ela estava orando, e orando, e orando. Não sei o tempo que ela orou, mas orava. E havia uma menina, um adolescente, por nome Rode, e ouvindo toda a oração. Você sabe, quando existe alguém muito bom de coração, ela é acostumada a ajudar vizinho,
ajudar patrão, empregado, pastor, auxiliares, tem um coração bom para ajudar, enfim. E quando alguém bateu na porta, eu imagino que a irmã Maria disse para a menina: nós vamos orar, você não precisa orar, cuida de tudo aí para mim. Se alguém vir pedir alguma coisa, diz que eu não posso atender, porque nós estamos aqui numa campanha urgente. Até no amanhecer, nós estamos numa campanha, porque nós queremos que Deus solte Pedro. E nós não vamos nos levantar enquanto Pedro não ficar livre. É muita fé, né, irmão? Fala sério, é muita fé. E de repente a porta bate. Alguém bate na porta, a menina sai, abre uma fresta da porta, dá com Pedro, solto, livre. Pedro olha para a menina: Rode, abre a porta para mim. É Pedro? Rode, abre a porta. Cadê a irmã Maria? Ela está. A menina ficou tão pálida, eu acredito, que não sabia se estava vindo Pedro, era um anjo, era uma visão. É você, Pedro? Sou eu. Chama a irmã Maria, abre a porta. Espera aí que eu já venho. Irmã Maria. Que foi, Rode? Eu não disse para não me incomodar, irmã Maria, mas tem alguém na porta. Mas diz que eu ajudo outra hora, agora nós não podemos. Nós estamos numa campanha de oração, eu e as irmãs aqui. Nós queremos que Pedro seja livre de uma vez por todas, solto. Nós precisamos, estamos clamando a Deus. Irmã Maria, você não entendeu. Para que razão você está orando? A razão é uma só, é para soltar Pedro do cárcere. Então, irmã Maria, se isto é só para soltar Pedro, você pode parar de orar. Por quê? Porque Deus já soltou Pedro, ele está aí na porta, batendo aí, e Deus libertou ele do cárcere. Oh glória, a tua bênção já foi ouvida por Deus, irmã Maria. Oh glória ao Senhor. Olha aí. Nós acreditamos que Deus ainda pode abrir grandes portas, olhos humanos falando, que para Deus não existe grande porta. Para Deus existe porta, somente porta. E Deus, Ele quer fazer o melhor pelos seus filhos. Vamos ficar em pé, por favor, por gentileza. Esse versículo em Atos dos Apóstolos, para mim, é um dos maiores milagres. Quando Pedro sai com o anjo e pergunta: e agora, ô Miguel? Para onde é que eu vou? Uns querem tirar a minha vida se eu ir para a direita, outros querem tirar a minha vida se eu ir para a esquerda. Para onde é que eu vou? Eu vejo pelos olhos da fé o anjo, o pastor Joel, dizendo assim: eu vou te dar uma opinião. Se eu fosse você, eu vejo o anjo dizendo: eu vou te dar só uma opinião pequena. Se eu fosse você, não sou um anjo, não sou apto nem para falar, mas se eu fosse você, iria para o lugar de mais segurança que existe na terra. O lugar que há mais segurança. Não estou falando de casa feita por mãos humanas. Mas aonde que é a segurança se todos querem tirar a minha vida? Vai para o lugar que tem alguém orando. Vai para o lugar que tem alguém clamando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aonde? Vai para a casa da mãe do Marcos. Vai para lá, porque lá elas estão clamando ao Senhor pela tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Talvez você pense assim: estou sozinho, não tem ninguém por mim. Tu se engana. Tem alguém nesse momento dobrando o joelho e pedindo a Deus pela tua vida. A nossa mente era uma máquina limitada. Nós não conseguimos pensar além. Você sabia que nós pensamos mais coisas erradas do que certas? Você sabia que nós erramos mais do que acertamos? A nossa mente é uma máquina. Você sabe por que nós fechamos os olhos? Porque é um contato que nós temos com Deus, porque daí nós não vimos nada terreno. E tudo que a gente vê, isso nos culpa. Tudo que a gente vê, isso nos atrapalha. Então, quando fechamos os olhos, aí não vimos. Aí nós só sentimos. Então, quando alguém fecha os olhos, ele sai. Como o pastor Joel disse, ele sai da terra e penetra por alguns segundos dentro do céu.
Ele sente as suas fragilidades, os seus preconceitos, os seus erros, os seus atos humanos. Mas quando ele abre os olhos, parece que tudo volta a si, normal. Eu vejo muitos cantores que não enxergam, e eu pergunto para alguns deles: o maior milagre que você gostaria era enxergar? Ele é assim: eu já enxergo. Engraçado. Mas você não é cego das do sou? Literalmente, fisicamente, eu sou cego. Eu dependo até de ajuda. Mas eu não quero mais enxergar com os olhos naturais. Porque o que eu não vejo, isso não me atrapalha. Estou diariamente na presença de Deus. E isso me faz bem. Bartimeu, quando olhou para Jesus, Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu imagino Jesus pensando assim: olha, rapaz, tu me pediu uma grande coisa. Isso é uma grande responsabilidade. Não seria bom para ti tu ficar assim? Não está escrito, mas eu estou falando. Jesus não falou nada disso. Apenas completou o que ele desejava. Então vê, Bartimeu. Quem vê pode escolher. Quem vê pode decidir. Diz a história da Bíblia que quando Bartimeu olhou Jesus, Jesus certamente abraçou, não fala, mas abraçou. Bartimeu, quem sabe, se ajoelhou nos pés e beijou os pés do mestre. Mas o que mais me chamou a atenção naquele momento, Jesus virou as costas e entrou, quem sabe, em Jericó. Alguns dizem que ele estava entrando, outros estavam saindo, mas eu vou dizer que ele estava entrando. E de repente olha para trás no meio da multidão, lá vinha Bartimeu. Onde é que tu vai, Bartimeu? Eu vou te seguir. Não, mas eu não pedi para você me seguir. Mas agora eu tenho uma escolha própria. Agora eu quero te seguir. Porque aconteceu algo na minha vida que ninguém pôde me ajudar. Então, no mínimo dos mínimos, o reconhecimento em te servir o resto da minha vida. Em te seguir por onde o Senhor for. E quando o Senhor não estiver mais perto de mim, eu quero que o Senhor seja uma pessoa inesquecível na minha vida. Que todos que olharem para mim enxergando, possam lembrar do seu poder, da sua glória, da sua manifestação. Quando Lázaro estava sentado à mesa com as suas irmãs, as pessoas vinham colocar a mão. Com licença, posso usar como exemplo? As pessoas vinham colocar a mão nele assim: é você mesmo, Lázaro? Você não morreu? Morri. Mas não fazia 4 dias já? Fazia. Você está aí mais bonito que antes, mais cheiroso do que antes. Isso eu não sei te dizer. Porque eu sei te dizer que eu estava morto e agora eu estou vivo. Eu não sei como aconteceu e de que maneira, mas o que eu sei te dizer, o homem que fez isso está aqui do meu lado e é meu grande amigo para sempre. Pessoa inesquecível. Alô? Pessoas inesquecíveis que passam, talvez um pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você jamais esquece. Alguém já passou na tua vida assim? Tem alguém aqui que alguém já passou na tua vida que tu jamais esqueceu? Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida. Foi uma passagem, como o vento, mas fizeram para mim muito bem. Amém? Diga comigo: vou pegar minhas sandálias de volta. Vai, fala: vou pegar minhas sandálias de volta. E vou pegar minha capa também. Hoje você pode voltar a ser dependente, totalmente dependente de Deus. Deus devolve a autoridade que uma vez tu pensou que tinha, mas sempre teve. Ele está aí com você. Você pode colocar as mãos em cima do doente e ele ser curado. Você pode colocar a mão em cima de pessoas que estão possessas de espíritos mudos, surdos e imundos e expelir para fora do corpo. Você pode pronunciar a palavra de Deus em oração e se cumprir conforme tu está falando. Porque tu tens autoridade. Tu tens autoridade. Amém? Eu encerro meu sermão aqui. E gostaria de perguntar nesta noite: se existe alguém que está em nosso meio, porventura,
que tem um desejo profundo no coração de servir esse Deus, ainda não serve, de ter o seu nome escrito no livro da vida, ainda sabe que não tem, por uma causa ou por outra. Se tem alguém em nosso meio que resolveu tomar uma atitude única e dizer: eu quero servir, eu quero ser crente, eu quero servir a Jesus o resto da minha vida, aconteça o que acontecer. Existe alguém em nosso meio? Se existe, vem aqui, meu filho. Esse lugar pode chorar, pode se alegrar, não é feio não estar chorando, porque o Espírito do Senhor, hoje as cadeias caem por terra, hoje as cadeias caem no chão. Talvez não há importância para alguém, mas para muita gente que sabe o que eu estou pregando, o que eu estou falando, há uma importância muito grande. Uma grande porta está posta na frente desse jovem. Existe mais alguém? Levante a sua mão. Se tiver mais alguém que deseja profundamente no coração, não importa quem você é, o que você faz, não importa quem você seja, não importa de que família tu és, não importa que igreja você está frequentando, isso não importa. O importante é se você quer tomar uma atitude, dar um passo para Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida e te servir. Tem alguém? Mais alguém? Aonde está a segunda pessoa? Se tiver, levante a mão, me dá alegria de orar por você nessa noite. Se tiver, venha, eu quero orar por você. Levante a sua mão, que você que está aí na poltrona, no banco aí, na cadeira, levante as mãos para abençoar esse jovem. Você, cristão, levante e feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com muita educação, muito respeito, muita alegria, eu peço agora ao Senhor que apague os pecados desse moço, desse jovem, todos os pecados que o ser humano pode carregar, essa carga tão pesada, esse fardo tão pesado que é o pecado. Pecados que foram cometidos em ocultos, em presente. Eu gostaria muito que o Senhor perdoasse ele. E agora, Senhor, distanciasse todos os pecados, extraísse da vida dele e renovasse ele com o poder do teu Espírito. Apagasse, Senhor, tudo aquilo que ele deseja que o Senhor pudesse apagar. Faz dele um homem, um moço, um jovem, uma pessoa nova. Faz ele resplandecer, faz ele entender de olhos fechados e enxergar o sobrenatural. Faz ele enxergar a grande porta da salvação que o Senhor está dando a ele agora. Perdoados são os pecados dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E agora eu pronuncio a bênção, a gratificação, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, meu professor, meu guia, meu mestre. Esse jovem está sobre as suas mãos, os seus poderes, ó Senhor, cuida dele, aos seus cuidados eu coloco a vida dele agora. Cuida dele por onde ele andar, aonde ele entrar, como ele deve sair, com quem ele deve estar. Cuida dele, ensina ele, coloca pessoas boas a seu lado para lhe ajudar, para lhe ensinar, que ele possa estar todos os dias, não importa as adversidades, as muralhas, os problemas, as dificuldades que virão, não importa, mas que ele possa conscientizar que todos os dias de sua vida, ele irá te servir para a glória do teu nome. Escreva o nome dele agora no livro da vida. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém? Você pode bater palmas por isso?